Olá, tudo bem? Emerson Cameli por aqui e hoje eu vou falar para você sobre a metodologia DISC, mais especificamente da metodologia DISC voltada à comunicação. Então, se você está no nosso programa de formação de lideranças, O Novo Líder, esse conteúdo é um conteúdo complementar à nossa aula do módulo de comunicação. Se você não está, né, no nosso programa, esse conteúdo também vai servir para você aprender a se comunicar melhor, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, tá aqui os perfis DISC. Então, vamos dar uma olhada, né? O que são, né, esses perfis DISC, o que é a metodologia DISC. A gente vai começar já com o perfil dominante executor, mas melhor ainda, vem para cá, vem para cá. Antes da gente começar a falar especificamente dos perfis, eu acho melhor eu te explicar um pouquinho o que é essa metodologia DISC. Então, essa metodologia, ela foi criada, foi começada a estudar e criada lá na década de 20 por um pesquisador americano chamado William Marston. O William Marston ele também foi o criador da Mulher Maravilha, dos quadrinhos da Mulher Maravilha, e ele e a esposa dele começaram a pesquisar as personalidades das pessoas. Eles queriam identificar por que as pessoas eram diferentes e se havia uma maneira, se havia um padrão nos comportamentos das pessoas. Então, o William e a esposa fizeram várias pesquisas e eles desenvolveram, então, essa metodologia chamada DISC. Daqui a pouco você já vai entender o porquê que é DISC. Mas o curioso é que eles não desenvolveram um teste para a metodologia DISC. Esse teste ele foi desenvolvido somente mais tarde, ali por volta da década de 40, em que as pessoas respondiam um teste e aí descobriam sua personalidade. Então, até então, para você identificar a personalidade, né, ou o perfil comportamental de uma pessoa, era necessário fazer mais estudos, enfim, conversar com a pessoa, identificar características dela, e mais tarde isso foi sistematizado no formato de teste. Importante a gente frisar também que é o seguinte, que a metodologia diz que é formada então, em 4 perfis que são representados por cada uma das letras, né, do DISC. Todos nós temos todos os perfis, ok? Então todos temos todos os perfis. O que acontece é que algumas pessoas têm um ou dois perfis que aparecem mais, que são mais exacerbados, que fica muito claro você olhar para aquela pessoa, identificar aquele perfil. Mas nós todos temos todos os perfis em combinações diferentes. Emerson, quantas combinações de percentuais pode existir nos perfis? Bom, nós temos, sei lá, mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, então o número de combinações no percentual, né, de cada perfil e cada letra seria 8 bilhões, porque cada pessoa é diferente. Agora, o que essa ferramenta faz, então ela é uma ferramenta, quer dizer o quê? Que ela não serve para tudo, mas o que ela faz é nos ajudar a identificar padrões de comportamento que uma pessoa pode ter, ou que um grupo pode ter, e por meio desses padrões a gente tomar algumas decisões, a gente se comunicar melhor, a gente colocar essas pessoas fazendo trabalhos mais condizentes com os seus comportamentos. Então, ela é uma ferramenta. Ela também, né, ela não deve ser usada sozinha. Por exemplo, eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção. Posso usar o DISC? Pode, mas não sozinho. Não é porque você fez o teste com a pessoa e deu tal perfil, poxa, é isso, essa pessoa é ideal. Não, não é assim. Ela é alguma ferramenta para ajudar e principalmente na comunicação e na liderança, ela também ajuda muito, porque numa organização é muito difícil o líder ele ter tempo hábil para conhecer todos os pormenores de cada liderado. Isso vai acontecendo, mas demora um pouco. Então, se você tem uma ferramenta como essa, já te ajuda pelo menos observar algumas coisas. Poxa, aqui a pessoa respondeu esse teste, está dizendo que ela é um perfil mais dominante. Deixa eu observar para ver se é isso mesmo. Então, ela é uma ferramenta que pode ajudar muito, tá bom? Ela não deve ser usado para estigmatizar ninguém. Então, a pessoa é muito no perfil influente, por exemplo, então ela é sempre desse jeito. Não,
a pessoa ela tem uma tendência a agir daquela maneira, ela pode ter uma tendência a agir, e isso pode ficar claro, mas ela também pode modificar esse comportamento, ela pode agir de outras maneiras. Uma coisa também que é bom frisar é que se a pessoa ela tem um dos perfis realmente muito alto em relação aos outros, o percentual é muito alto, ela vai ter as qualidades, a maior parte das qualidades do perfil e também os defeitos do perfil. Então, outro exemplo, uma pessoa que é extremamente dominante, a gente já vai ver o que é isso, que é uma pessoa muito direta, geralmente o dominante ele é direto, se ele é um dominante muito forte, ele vai ser direto, pode ser direto demais, e outras pessoas acharem que ele é rude, que ele é uma pessoa que não gosta de relacionamentos, e isso pode acabar até atrapalhando, né, a carreira ou os relacionamentos pessoais dessa pessoa. Ok? Então, feitas essas considerações, vamos então agora compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho dos 4 perfis e quem são esses 4 perfis. Então, o primeiro perfil da letra D ali é o dominante. Dominante ou executor. Por que que eu coloquei aqui ou executor? Você vai ver que em cada perfil eu coloquei um ou aqui, porque em alguns softwares do teste DISC, eles mudaram um pouco a nomenclatura. Então, por exemplo, o software que eu uso, a metodologia que eu uso, ele, ao invés de falar dominante, ele diz que é o executor, ok? Mas é o mesmo perfil. Então, se você achar por aí, né, algum outro teste baseado na metodologia DISC que tenha um outro nome, não se preocupe, tá? Vai ser a mesma coisa, você só faz a relação com eles. Então, o dominante ou executor, a ênfase dele está em superar obstáculos e alcançar resultados. É aquele perfil que você fala para ele, olha, a meta tá difícil, cara, acho que a gente não vai bater e é um desafio e você pode completar até assim falando, duvido que a gente bata a meta. Ah, ele vai atrás, ele vai dar um jeito porque ele adora desafio. Importante para ele é fazer rápido. Isso pode ser bom, porque se você quer que algo seja feito rápido, entrega para ele, mas muitas vezes ele não vai, muitas vezes não, a maior parte das vezes não vai olhar nos resultados. Então, a entrega é rápida, mas o resultado pode deixar a desejar. Ele valoriza os resultados, como a gente já falou, e busca resultados através do domínio e poder. Então, geralmente, esse perfil dominante executor é um perfil bem dominante. Ele gosta de estar no comando, ele gosta de ter a última palavra. Como que eles se comportam? Então, ele é rápido e impaciente, ele quer as coisas tudo para ontem e quer fazer as coisas rapidamente. Gosta de mensagens claras, então não fica de enrolação com ele, ele gosta que seja direto e claro. Se interessa pelas vantagens competitivas, ele foca sempre em ter vantagem competitiva, porque ele quer ganhar. Valoriza a abordagem lógica e objetiva, então não adianta também vir com algo muito subjetivo, e que não tenha lógica, tá? Não é esse, ele não vai gostar. Ele gosta de prestígio, então ele gosta de poder, gosta de estar em posições de comando e não quer ser ensinado. Esse aqui é aquele perfil que ele gosta de aprender as coisas por si. Então, como é que você faz? Ah, Emerson, mas eu tenho que ensinar alguma coisa para esse perfil, como é que eu faço? Você mostra ali o caminho e deixa ele seguir, porque ele vai atrás. E aí você só vai dando direcionamento. Não fica muito em cima, porque vai dar problema, tá ok? Vamos então para o próximo perfil, o influente ou comunicador. Então a ênfase está em influenciar e agregar pessoas. O comunicador, ele geralmente é aquela pessoa bem, como o próprio nome já diz, não, influente comunicador, comunicativo e que gosta de influenciar as pessoas. O que é importante para ele? Fazer diferente. Ele também é o perfil muito relacionado à criatividade. Ele geralmente fala bastante e ele pode ser um pouco até prolixo. Sabe aquela pessoa que vai falando e vai mudando de assunto e passa para outro assunto e passa para outro assunto. Daqui a pouco você nem entende mais o que ela está falando. Então, esse muitas vezes é um influente. Ele valoriza muito as relações interpessoais e o convívio social.
Então, ele gosta de ser o centro das atenções, de estar com as pessoas, e busca resultados através de prestígio. Então, ele também gosta de prestígio, persuasão e popularidade. Esse perfil é aquele perfil que vai estar sempre fazendo networking, sempre se comunicando, sempre tentando persuadir as pessoas. Então, é um perfil excelente, de repente, para ser um relações públicas. Tá? Então, esse é o influente. Como é que ele se comporta? Gosta de falar muito e não gosta de ouvir. Então, geralmente, o influente, ele é muito bom para falar, às vezes fala até demais, e não é muito bom para ouvir. Ele não gosta de ser contrariado. Então, se você tiver que contrariar esse perfil, faça-o de uma maneira mais delicada. Ele não gosta de ser contrariado. Não quer detalhes técnicos e nem aprofundamento. E ele é um perfil que ele gosta de olhar para o todo. Ele tem uma capacidade analítica muito forte, no sentido assim, de ver o todo. Mas detalhes, não. Tá? Então, ele não, ele vê mais o todo e não os detalhes. E ele aprecia também relacionamento e prestígio, então é um perfil que gosta de relacionar e gosta de ter prestígio. Esses relacionamentos muitas vezes não são muito profundos. Então perceba que é um perfil que, apesar de ele gostar de se relacionar e o foco dele é nas pessoas, mas ele é um pouco volúvel às vezes, tá? O foco não é tanto, muitas vezes, até no bem-estar das pessoas, ele é mais na questão de relacionamento mesmo. Vamos então para o próximo, estável ou planejador, e aqui é o S do DISC, né? A ênfase está em cooperar com o outro, o importante para ele é fazer junto e ele valoriza o outro. Então, a diferença do influente é que ele gosta de estar com as pessoas, gosta de estar, de fazer esse networking, gosta de estar, né, no meio do povo, no meio do agito, mas do agito pelo agito, das pessoas pelas pessoas. Já o planejador, ele é aquele que se importa verdadeiramente com o outro. Ele quer estar junto. Para ele não importa tanto estar aparecendo. Para ele importa mesmo é o que os outros estão sentindo. Por isso que ele valoriza o outro. Ele busca resultados através da persistência, continuidade e organização. Então, é um perfil muito bom, por exemplo, para trabalhar em algumas áreas de recursos humanos, de repente, alguma área de serviço social, alguma área relacionada realmente às pessoas, no sentido de ajudar as pessoas, de se importar com as pessoas. Isso também às vezes pode ser um problema, porque se ele tem esse perfil muito alto, ele só se importa com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas e acaba esquecendo dos resultados. Então, como que ele se comporta? Ele gosta de segurança. O perfil dominante e o influente, eles são muito assim, dinâmicos. Então, segurança para eles não é algo tão importante, eles gostam de arriscar mais. Aqui a gente já entra num perfil que gosta de segurança, então mudança para esse perfil não é muito bacana. Ele gosta de ouvir, então, o melhor mundo que tem é um influente conversando aqui com o estável, né? Porque o influente vai falar, 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 o estável vai ouvir, ouvir, ouvir. Ele precisa de tempo e não gosta de ser pressionado, então ele realmente ele não é tão rápido quanto um influente e um dominante para executar aquilo que tem que ser executado, mas se você dá uma tarefa para ele, ele vai até o final. E ele vai entregar da melhor maneira possível, simplesmente vai demorar um pouco mais. E não gosta de mudanças bruscas e que entreguem algo diferente do combinado. Então, novamente, mudança não é com esse perfil. Ele não é um perfil que tem muita iniciativa, mas ele tem excelente acabativo. Então, ele não vai, geralmente, iniciar muitos processos, mas tudo que for iniciado, você dá para ele, ele vai finalizar. E, finalmente, o conforme ou analista. Então, a ênfase está em desenvolver tarefas com precisão e qualidade. O importante para ele é fazer certo, ele valoriza a organização e busca resultados através de controle e exatidão. Então, esse daqui é o perfil que gosta tudo dos mínimos detalhes, é o pessoal da planilha, dos dados técnicos, dos gráficos. Ele
quer tudo muito organizado, tudo muito nos detalhes, e ele quer fazer certo. É o perfil da regra é clara. Se a regra é assim, temos que cumprir a regra e acabou. Então, se qualquer coisa estiver fora de uma norma, se estiver fora de um regulamento, ele vai encontrar e vai questionar o porquê que isso não foi visto, por que não está sendo feito dessa maneira. Como é que ele se comporta? Então, ele gosta de detalhe, certificação, se certifica se tudo está certo ou não, garantia e segurança técnica. Gosta de lógica e precisão. Ele valoriza pontualidade e cordialidade, então que todo mundo chegue ali no horário e também que seja cordial. E gosta de transparência e lógica. Também não passa muita coisa subjetiva para esse perfil, que ele não gosta muito disso. Esses são os quatro perfis, foram os quatro perfis, mas vamos dar uma olhada em mais algumas características, tá? Para ficar mais claro aqui a divisão entre os perfis e as diferenças entre eles. Então, aqui você vai ver agora aqui uma divisão que eu fiz. Então, tem aqui as letras, né? Influente e comunicador. Aí, em verdinho, aqui o estável ou planejador. Embaixo, aqui o dominante ou executor. E aqui embaixo do lado direito, em azul, conforme ou analista, ou pode ser analítico também. E o conforme, às vezes, ele é chamado também de condescendente. Então, não se preocupe, são só maneiras diferentes de chamar a mesma coisa. Como é que é o aperto de mão de cada um? O influente é caloroso com abraço, né? Aquela pessoa que já vai abraçando as pessoas. O estável, movimentos firmes, mas amigáveis e não ostensivos. Então, né, é um aperto de mão assim, firme, amigável, mas não é aquele aperto que mexe tanto. O dominante, direto, forte e firme. Sabe aquela pessoa que às vezes você vai cumprimentar, ele aperta tua mão tão forte que até dói? Provavelmente é um dominante. E o conforme, solto, quase suave e distante. Aquele, ao contrário, aquele aperto de mão que você dá a mão para a pessoa, ele quase nem aperta a mão, sabe? Só dá a mão assim para você. Então, esse é conforme. Você pode até reconhecer os perfis só pelo aperto de mão. Como é que eles são no telefone e o tom de voz? Então, o influente, ele não deixa muitas vezes a pessoa responder, ele é envolvente, caloroso e ritmado, porque ele fala bastante. O estável é frases claras e estruturadas, a voz dele é calma, segura e serena. O dominante, rápido, impõe o ritmo da fala, é firme e intensa a fala dele. O conforme é cético, distante, porém polido, quer dizer, ele fala com uma polidez, tom de voz mais baixo, não empolgante e um pouco frio. E como é que é a relação dos perfis ao padrão de consumo? Então, eu falei que a gente ia discorrer um pouco aqui sobre essa questão de vendas de consumo. A gente tem alguns tipos de consumidores. Então, você imagina o seguinte: aqui a gente está lançando algum produto, vamos dizer, o novo celular, o novo smartphone. Você tem alguns padrões de comportamento. Então, você tem aquele que, um pouco de pessoas que compra já no lançamento. Por quê? Porque ele quer prestígio, só ele tem. Tem um segundo grupo que compra quando o produto está em ascensão. Alguém já falou para ele, ó, meu amigo tem um. O produto está em ascensão, todo mundo está tendo e ele também já quer. Tem um pessoal que compra quando está no auge, né? Virou moda, todo mundo tem, cara, então eu também vou comprar. Tem um consumidor que compra quando o produto já está em declínio, e aí ele pensa, tá barato, acho que agora vale a pena. E tem uma parte também, por incrível que pareça, que já compra quando o produto está em desuso. Ninguém está usando mais. E ele fala: eu não ligo para novidade, eu vou comprar isso aqui porque agora o preço está melhor ainda e vai suprir os meus, né, as minhas necessidades. Em relação aos perfis, veja só como é que é cada perfil. O dominante, ele é o pioneiro, então ele é aquele que geralmente gosta de estar lá, gosta, né, de ser um dos primeiros. O influente, imediato a pioneiro. Então, o influente também, ele gosta de estar lá. Inclusive, o influente, ele é realmente um dos primeiros, porque ele gosta de prestígio. Então, perceba que esses dois
perfis aqui, ó, então o dominante e o influente, eles geralmente é que vão comprar na frente, tá? Quase sempre se for um influente, um influente mais forte, ele vai ser um dos primeiros, lançou, ele já compra. Tá? E aí, um pouquinho depois, né, isso obviamente não é uma regra, mas um pouquinho depois o dominante vai comprar. E aí a gente tem o estável. Então, o estável, ele já começa a passar do imediato a tardio. Então, ele já vai ser outro que vai comprar quando o produto está lá em cima ou começou a cair. E o conforme quando é tardio. O conforme, ele, geralmente, ele não compra nada que está na moda, ele compra quando a relação, quando está uma boa relação custo-benefício. Então, essa é a tendência em relação, né, ao tipo de consumidor e em relação à inovação e às compras. O tempo de fechamento de vendas. Então, se você é vendedor, está vendendo para algum desses perfis, é o seguinte: o dominante, gente, o tempo de venda é muito curto, porque o dominante, ele quase sempre já sabe o que ele quer. E se ele não sabe, a partir do momento que foi esclarecido ali o que ele precisava saber, ele já compra, e não fica fazendo rodeios, não. Então, o tempo de fechamento de venda é muito, muito curto. Ele já vai comprar um carro, chega na concessionária, olha, eu quero esse modelo desse ano, dessa cor, com essa motorização. Você tem? Tem. Então, vamos fechar. Já vou levar. Né? Ele é assim. O influente, o tempo de vendas é curto, então o dominante é muito curto, o influente é curto, ele também vai comprar rapidamente, mas como ele é um pouco mais subjetivo e como ele fala demais e busca um pouco mais de informações, essas informações não são tanto detalhes, mas mais relacionadas ao que aquele bem vai trazer de bom para ele demora um pouquinho mais, mas mesmo assim o tempo de fechamento é curto. E aí você tem o estável, que já tem um tempo longo, porque ele demora para decidir, ele quer saber como aquela compra pode influenciar a vida dele e as pessoas que estão perto dele. Ele não toma decisão rapidamente, então o tempo é longo. E o mais longo é o conforme, porque ele quer saber todos os detalhes, todas as especificações, ele vai fazer planilha para comparar vários orçamentos, então realmente ele acaba demorando mais. Comportamentos aparentes, então, só para a gente frisar um pouco isso daqui, o influente entusiasmado, amigável, ele mexe bastante as mãos e conta histórias. O dominante, ele tenta assumir sempre as rédeas, ele interrompe os outros, é incansável e impaciente. O estável é bom ouvinte, relaxado e gentil, resistente a mudanças e não agressivo. E o conforme ele sempre toma as notas, é preciso, tem cuidado ao expressar sentimentos e quer mais informações e detalhes. Ok? Então, se você está na nossa formação de líderes, aqui está o exercício que você sabe que você tem que fazer. Se você por acaso não está, você pode fazer o exercício também. O exercício ele consiste em você escrever um texto representando uma venda que você está fazendo para esses perfis. Então, como é que você venderia para um dominante? Como é que você vende para um influente? Como é que você vende para um conforme? Como é que você vende para um estável? Como é que você se comunica quando está vendendo para cada um desses perfis? Ok? Então, esse é o exercício. Lembrando também, só para a gente finalizar esse vídeo, que vocês que estão fazendo aqui o nosso treinamento de liderança, vocês receberam uma planilha, deixa eu só mostrar aqui a planilha. Tela 2, deixa eu compartilhar aqui a planilha. Você recebeu uma planilha para fazer o teste DISC, então aqui tem instruções de como é que você responde, tá? Tem as instruções de como é que você responde o teste. Aqui tem o questionário, opa, tá aqui, ó, o questionário do teste. O questionário tem 26 perguntas. Eu respondi aqui o questionário só para dar né, só para fazer esse teste aqui mesmo, mas foi uma resposta aleatória, só para mostrar que quando você responder, então você vai colocando a numeração, como diz ali nas instruções, e aí vai aparecer um gráfico. Então, aqui neste que eu fiz,
deu que a pessoa é 70% dominante, me deu uma pontuação de 70, influente 63, estável 66 e condescendente ou conforme 62, né? Na verdade, aqui não é o percentual, é a pontuação mesmo que dá. Tá? Então, o importante é o seguinte: não precisa nem se atentar à pontuação, mas é você analisar qual perfil maior. Então, esse perfil aqui, ó, por exemplo, deu dominante e estável, são as maiores características, e depois vem influente e condescendente ou conforme. E aqui você já vai achar, né, aqui mesmo na planilha, você já vai achar características de cada perfil, né, de cada um dos perfis. E aqui, separadamente, as características dele, inclusive, para melhorar a comunicação com o dominante. Então, o que você precisa fazer para se comunicar melhor com o dominante? Depois aqui com o influente, com o estável e com o conforme. Então, no próprio teste já fala muito aqui sobre cada um dos perfis. O que é importante? Você reconhecer o seu perfil, você olhar para o teste e fazer essa reflexão, poxa, será que eu sou assim? Não, realmente, eu acho que isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver tanto, e está tudo bem, é assim mesmo, não é um teste prescritivo, ele é um teste descritivo. Okay? Então você vai olhar e vai identificar, e aí começa a observar ao seu redor como que são as pessoas. Começa a fazer algumas perguntas para elas relacionadas até assim às preferências, e você já vai identificando os perfis. Com isso, a sua comunicação vai melhorar bastante, eu tenho certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pessoal aí que está fazendo a formação na nossa aula, você pode me perguntar também. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.